Mas foi essa fantasia, essa busca equivocada por ouro, que produziu o primeiro elemento químico da história, descoberto puramente em laboratório. A tabela periódica que aprendemos na escola é esta, organizada através do número atômico, partindo de elementos simples para os mais complexos estruturalmente. No entanto, ela não mostra a verdadeira ordem em que os elementos apareceram para a humanidade. Cientificamente, ela está correta, mas historicamente, ela está organizada até demais. A ordem real de descoberta é completamente caótica e a humanidade já dominava elementos mais complexos há milhares de anos, sem fazer ideia que respirava uma atmosfera composta por hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, até às vésperas da Revolução Industrial. Meu nome é Walter Black e seja bem-vindo ao canal. Não dá para falar dessa ordem sem começar com os 7 metais da antiguidade, que aposto que tu já conheces. O que talvez não saibas é o motivo deles terem sido prioridade. O motivo está na termodinâmica de redução de cada um e no fato de aparecerem, ocasionalmente, em estado natural na crosta terrestre. O ouro foi o primeiro metal utilizado por causa da sua extrema inércia química. Dava para coletar direto dos leitos fluviais e concentrar a frio no martelo sem precisar de fogo. Mas ele não foi o primeiro a ser produzido pela humanidade. Isso porque, enquanto as técnicas de combustão evoluíam, por volta de 8.000 a.C., a humanidade produz, quimicamente, o primeiro metal, o cobre, através da redução de seus minérios de óxido em fogueiras alimentadas por carvão vegetal. Depois de um tempo, descobriu-se algo que definiu uma idade inteira. Ao adicionar o óxido de ferro como fluxo, a separação do cobre, fundido das impurezas minerais, ficava muito mais fácil. Misturando esse cobre com cerca de 10% de estanho, extraído da redução do óxido de estanho com monóxido de carbono em carvão vegetal, formou-se a liga que deu nome à própria época, o bronze. A idade do bronze, entre 3.000 a.C. e 2.500 a.C., trouxe ferramentas mais duras e mais fáceis de fundir. Só que nem todo minério permitia esse caminho direto. A calcopirita, por exemplo, precisava passar primeiro por uma torrefação oxidante para eliminar o enxofre, como dióxido de enxofre, antes de qualquer redução ser possível. O ferro, esse, não teve a mesma sorte. Seu ponto de fusão, 1538 graus Celsius, estava simplesmente fora do alcance dos fornos da antiguidade. E ainda assim, isso não impediu o homem de fabricar espadas e adagas com ele, a partir de 1200 a.C. Civilizações como as da Anatólia, por volta de 2000 a.C., descobriram que dava para forjar o ferro em estado sólido, martelando rapidamente e recozendo a 600 graus Celsius até 700 graus Celsius, expulsavam as escórias e deixavam o metal absorver carbono do carvão vegetal pouco a pouco, endurecendo por cimentação. Antes disso, a única fonte de ferro disponível era meteorito, identificável pelo alto teor de níquel. A economia dessa época, diferente da nossa, dependia diretamente de onde os recursos estavam disponíveis. Entre 2500 a.C. e 400 d.C., a prata, não ouro, era o principal padrão de conta e troca, simplesmente porque estava mais distribuída geograficamente e era mais confiável em pureza. E essa relação de valor entre ouro e prata oscilava com o acesso a minas específicas. Quando o Egito perdeu acesso ao ouro de Núbia, por volta de 1100 a.C., as taxas de câmbio de metais preciosos em todo o Oriente Médio sentiram o impacto. Do outro lado do mundo, sem qualquer contato com essa economia, metalúrgicos pré-colombianos, no Equador, enfrentavam o mesmo problema do ferro, mas com a platina. Incapazes de atingir a temperatura de fusão do metal puro, encontraram uma solução elegante:
Misturavam os grãos de platina nativa com pó de ouro, amolecendo a liga por sinterização. Outros elementos seguiram caminhos igualmente indiretos. O zinco, por exemplo, era extraído na Índia desde 1200 d.C. e na China desde 1600 d.C., importado para a Europa na forma de latão, muito antes de alguém isolar o zinco metálico puro e reconhecê-lo como elemento independente no Ocidente. As descobertas avançaram a partir daqui para elementos não metálicos. O papel da alquimia na transição para a química moderna já não é novidade aqui no canal. Falo disso com mais calma na série que está na descrição, mas tem um experimento que nunca abordei lá e que resume essa transição melhor do que qualquer outro. A descoberta do fósforo em 1669 nas mãos de um médico, oficial militar e alquimista chamado Hennig Brand, em Hamburgo. Como os outros alquimistas da época, Brand também caçava a pedra filosofal, a substância mítica capaz de transformar metal comum em ouro, e financiava essa busca com o dote das próprias esposas, depois de deixar o exército na Guerra dos 30 anos. O seu raciocínio foi o seguinte: a urina humana é amarela, é de origem biológica, então deveria conter a essência vital necessária para a transmutação. E foi daí que nasceu uma série de experimentos que ninguém tinha feito antes. Ele processou cerca de 1.500 galões de urina, uns 5.700 litros. Deixava o líquido apodrecer até soltar um odor pungente, fervia até reduzir a um xarope espesso, destilava um óleo vermelho e misturava o resíduo sólido carbonáceo preto com areia e carvão. Essa mistura ia para o forno em altíssima temperatura por 16 horas. O carbono do carvão reagia com o oxigênio dos fosfatos da urina, liberava monóxido de carbono e isolava o fósforo puro em estado gasoso. Na retorta incandescente, um vapor branco e denso se condensava num líquido espesso. Recolhido em água fria, esse líquido solidificava numa substância cerosa, branca e que brilhava. Um brilho verde pálido, contínuo, espontâneo, só de tocar o ar. Quimiluminescência, a oxidação lenta do fósforo branco em contato com a atmosfera. Brand chamou aquilo de fogo frio e guardou o processo em segredo por 6 anos, ainda esperando que dali saísse ouro. No fim, vendeu a receita por 200 thalers para o comerciante Kraft. Boyle chegou ao mesmo elemento de forma independente em 1680. Mas o fósforo continuou como curiosidade de gabinete até Scheele desenvolver em 1771 um método de extração a partir de ossos, e só foi reconhecido oficialmente como elemento químico por Lavoisier em 1777. Hoje, sabemos que esse mesmo fósforo é essencial no DNA, no RNA, no ATP, nas membranas das nossas células, bem diferente do que Brand sonhava encontrar. Mas foi essa fantasia, essa busca equivocada por ouro, que produziu o primeiro elemento químico da história, descoberto puramente em laboratório. Depois dessa descoberta, vieram outras, rápido, mas todas elas devem algo a uma feita por Walter Black, quer dizer, Joseph Black, um médico e químico escocês. Por séculos, acreditou-se que a atmosfera era uma só, um gás único, homogêneo. Black não veio para desmentir isso. Ele queria resolver um problema bem mais terreno da medicina da época, encontrar substâncias alcalinas capazes de dissolver cálculos renais. Ao aquecer carbonato de magnésio com ácidos, ele viu um gás denso se soltar. Chamou aquilo
de ar fixo, porque, no entender dele, esse gás vinha previamente combinado e fixado num sólido. E esse ar fixo tinha propriedades estranhas. Extinguia chamas, não sustentava a vida e estava presente no próprio ar que a gente exala ao respirar. Só isso já bastava para provar que o ar atmosférico não era uma coisa só, era uma mistura. Hoje sabemos que aquele gás era o gás carbônico. E foi daí que vieram as descobertas que a humanidade respirava há milhares de anos, sem ter ideia. O hidrogênio, isolado por Cavendish em 1766, chamado na época de ar inflamável, que mais tarde se revelou um componente elementar da própria água, o nitrogênio, isolado por Rutherford em 1772, batizado por ar nocivo, um resíduo gasoso incapaz de manter a chama ou sustentar a respiração de qualquer animal, lembrando que não é o mesmo Rutherford do vídeo sobre os homens que provaram que nada é sólido, que está aparecendo no card, e o oxigênio, descoberto de forma independente por Scheele em Uppsala e Priestley na Inglaterra entre 1771 e 1774, depois incorporado por Lavoisier na teoria moderna da combustão e da respiração, o que encerrou de vez a teoria do flogisto. Falei um pouco disso na minha série, ainda que sem usar essas palavras. Black não parou no ar. Os estudos dele sobre calor latente, a energia térmica necessária para uma substância mudar de estado físico sem mudar de temperatura, resolveram um problema de engenharia que travava seu amigo próximo, James Watt. Watt não entendia por que os motores a vapor primitivos precisavam de tanta água de resfriamento para condensar o vapor dentro do cilindro. Quando aplicou a teoria de Black, inventou o condensador separado e a eficiência das máquinas térmicas deu um salto que impulsionou a manufatura mecânica em escala global. A física do calor e a química dos gases respiratórios, vindas do mesmo homem, viraram a base da termodinâmica industrial e da fisiologia moderna. Mas Black sozinho não explica por que tantos elementos novos apareceram num intervalo tão curto a partir do final do século XVII. Isso teve mais a ver com lugar do que com gênio individual. Na Suécia, esse papel coube às farmácias locais, em Estocolmo, em Uppsala, que funcionavam como verdadeiros centros de análise mineral. Lá, tinham os reagentes, os aparelhos e recebiam amostras raras de todo o país. Eram, na prática, o ponto de encontro dos maiores químicos da época. A farmácia Korpen, em Estocolmo, fundada em 1674 pelo alemão Jürgen Brandt, criou o próprio filho do fundador no meio daquele ambiente, Georg Brandt, que se tornaria o primeiro cientista sueco a descobrir um elemento novo, o cobalto, em 1735, isolado de minérios que até então se confundiam com cobre. Décadas depois, em 1768, foi a vez de Scheele passar pela Korpen, antes de se mudar para Uppsala e chegar à descoberta independente do oxigênio, que já mencionei. Na farmácia Glen, outro nome cresceu como aprendiz, Mosander, que depois migrou para o Museu Sueco de História Natural e, usando os mesmos métodos de análise fracionada que aprendeu anteriormente, descobriu os elementos lantânio, térbio e érbio. Esse ecossistema todo respirava a influência do maior químico sueco do século XIX, Berzelius, cujo trabalho com minerais levou à descoberta direta ou corroborada do cério, do selênio, do silício, do zircônio e do tório, além de guiar seus alunos até pelo menos 10 outros elementos novos. Séculos mais tarde, essa mesma tradição industrial sueca
prosseguiria com a invenção e patente da dinamite por Alfred Nobel em 1867, herança que inspiraria, lá na frente, o nome do elemento nobélio, ainda que sua descoberta tenha sido alvo de uma disputa internacional acirrada entre laboratórios americanos, suecos e soviéticos. No final do século XIX, os gases nobres entraram em cena e forçaram uma reorganização interna da tabela que a gente conhece hoje. O néon foi a prova de que existia todo um grupo de gases praticamente inertes, e quanto mais pesado o elemento dentro desse grupo, maior a polarizabilidade eletrônica e menor o potencial de ionização, o que os tornava gradualmente mais propensos a reagir em condições específicas. O próprio néon se tornou um exemplo perfeito de como pesquisa básica vira aplicação prática. A linha espectral vermelha e brilhante que ele emite deu origem aos letreiros luminosos das cidades e hoje também aparece em leitores de código de barras, cirurgias oculares a laser e analisadores de sangue. Só que ninguém imaginava ainda que dois elementos diferentes pudessem ocupar a mesma posição da tabela. No século XX, o próprio conceito de elemento químico precisou ser revisto. Soddy mostrou que átomos numa mesma posição da tabela podem ter massas diferentes. A diferença está no número de neutrões do núcleo. Ele batizou esses átomos de isótopos. E essa descoberta só foi possível graças aos primeiros espectrômetros de massa, construídos por Thomson e Aston, aparelhos capazes de separar átomos pela razão entre massa e carga. Lembrando que é o mesmo Thomson do vídeo que mencionei anteriormente. Hoje, isótopos estáveis, como o carbono 13, o nitrogênio 15, o oxigênio 18 e o deutério, são ferramentas de trabalho em biologia, em geologia, em perícia forense, até na autenticação de obras de arte. Daí em diante, o que sobrava era preencher as lacunas que ainda restavam na tabela, e isso trouxe outro tipo de disputa política em torno de quem descobriu o que é primeiro e de qual símbolo cada elemento sintético deveria receber. A própria IUPAC, responsável por essas regras, segue uma nomenclatura tão rígida que sequer permite reaproveitar siglas históricas já abandonadas. E isso, com só 2 letras disponíveis por símbolo, é um quebra-cabeça e tanto. Os elementos continuaram a ser descobertos até o século em que vivemos, mas o vídeo ficaria longo demais se eu contasse a história de cada um. Estamos a falar de 118 elementos, afinal, e vários ficaram de fora só por questão de tempo. Mas pelo que já venho abordando aqui, talvez valha a pena fazer uma série só para isso, a descoberta de cada elemento na ordem real. O que tu achas? Deixa aí nos comentários. Confesso que fico na dúvida se as pessoas assistiriam a algo assim. Se a ideia for para frente, vai aparecer no final deste vídeo e na descrição. E já aproveita para se inscrever no canal para acompanhar quando a série começar e o canal em geral. No fim, o que temos é essa tabela, contando a história real na ordem de datas consensual em que cada elemento foi isolado em forma pura ou definido quimicamente como substância simples pelas comunidades acadêmicas correspondentes. E falando em história, esse outro vídeo aqui vai te fazer questioná-la de um jeito completamente diferente. Nos vemos lá.